Oi, som. Uma boa noite a todos que estão presentes aqui na igreja e também online. Que a graça e a paz do Senhor possa estar com todos vocês. Eu acabei de chegar de viagem, né? Por isso vocês estão me vendo assim um pouco menos elegante do que Jabson, né? Vocês estão vendo que Jabson ali está sempre na elegância. Eu queria ser que nem ele, quero ser como ele quando crescer. Mas isso não afeta nem um pouco, né, o nosso assunto e aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer. Antes de abrirmos a Bíblia, vamos abrir o nosso coração mais uma vez com uma oração. Oremos. Querido Jesus, amado Pai, Santo Espírito, que neste momento o nosso eu possa se calar e que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O texto que eu escolhi para falar a vocês hoje se encontra lá em 1 Coríntios, né? Se você puder abrir sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, no capítulo 3, nós vamos ter ali um estudo claro sobre algo que é muito fácil de se acontecer dentro do nosso meio. 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler ali do versículo 18 até o versículo 20, ok? 1 Coríntios 3, 18 ao 20. Nós lemos assim. Você que está em casa pode acompanhar pela tela. E a leitura se inicia desse modo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Sabe que são pensamentos vãos. Esses versículos conjuntos, eles são melhor entendidos se nós entendemos o contexto. Mas antes de pularmos para o contexto, é necessário que ele fale um pouco ao seu coração. Porque não adianta de nada explicar o contexto histórico, o contexto imediato de um versículo, se você não entende que esse versículo não está falando apenas para um grupo de pessoas daquela época, naquele momento, mas está falando hoje para você. E o que nós vemos aqui é que existem pessoas sábias, ou mesmo pessoas que se acham sábias, mas que na verdade estão sendo loucas. Existem pessoas que acham que têm uma sabedoria tamanha, existem pessoas que acham que têm um conhecimento tão grande que nada ou ninguém pode ter algo ou um conhecimento maior. Obrigado. Há pessoas que sabem tanto de Bíblia, conhecem tanto da salvação, sabem o que é soteriologia, o que é escatologia, hamartiologia e tantos logias por aí, mas que na verdade não passa de um louco. Talvez você conheça uma pessoa assim, talvez você seja uma pessoa assim. E na verdade o que nós lemos aqui é que esse versículo ele fala sim para pessoas daquele tempo, mas ele fala para cada um de nós que estamos ouvindo, porque ele não diz assim: Harrison, não se engane a você mesmo. Ele não diz: Jabson, não se engane a você mesmo. Ele não diz: Igreja Central, não vos enganeis. Ele diz: ninguém se engane a si mesmo. Ele coloca para um indivíduo e ao mesmo tempo colocando para todos os indivíduos, ele está colocando para cada um deles. Ou seja, esse versículo fala para cada um de nós. Você que está assistindo, até mesmo quem não está assistindo. Se você já percebeu aí, não, isso aqui está falando de um amigo meu, manda o link para ele assistir. Mas se você já percebeu que o versículo ele não está falando de um povo específico, você já entendeu metade do que eu vou falar aqui. Ninguém se engane a si mesmo. Primeira coisa, não é necessário que eu chegue para você e fale alguma coisa enganosa para que você tenha um engano. Às vezes, na maioria das vezes, somos nós os detentores do nosso próprio engano. E Paulo deixa bem claro, ninguém se engane a si mesmo, não é se enganar a outros. Não, agora não é hora de falar dos outros, agora é hora de falar de você. Não se engane. Não se engane achando que você é sábio. Ou achando que tem pessoas entre você que são sábias. Por quê? Porque temos o versículo, um dos versículos mais conhecidos
aqui da Bíblia. Por quê? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Todas as lógicas, todas as coisas que têm a ver com a pessoa de Deus, que vem do homem para Deus, que são uma espécie de racionalização, todas elas, por mais lógicas que sejam, por mais coerentes ou racionais que sejam, nenhuma delas chega aos pés do conhecimento de Deus. Por isso, todas elas são loucura. Toda a sabedoria humana, por mais sábia, linda, bela que seja, ainda é imperfeita, ainda é falha diante da sabedoria de Deus. E a gente vê isso daqui. O Senhor, Ele conhece os pensamentos dos sábios. Olha só, Ele não fala dos pensamentos dos ímpios. Tem a palavra ímpio aqui? Ele fala a palavra ímpio alguma vez? Nenhuma. Nos 3 versículos, Ele usa a palavra sábio. Se tornar sábio. Ele apanha os sábios. Conhece o pensamento dos sábios. Olha que interessante. O Senhor conhece os sábios. Mas até os sábios, para o Senhor, são loucos. Até os sábios têm pensamentos vãos. Os sábios são astutos e o Senhor os apanha nesse engano. Os sábios são loucos. Não estou dizendo que não há pessoas inteligentes, ou que se há pessoas inteligentes nesse mundo, você deve simplesmente ignorá-las. Não estou dizendo isso. Mas é necessário que a gente entenda que nós, não olhando para os sábios do mundo agora, os grandes filósofos, teólogos, mas nós, que também detemos o conhecimento, porque nós detemos. Nós somos dotados de uma faculdade intelectual vasta. E o que nós estamos fazendo com essa faculdade intelectual? É uma pergunta que fica. Nós estamos, assim como Ellen White diz, exercendo a capacidade total delas? E ela diz que exercer a capacidade total de nossas faculdades não é simplesmente você conhecer todas as coisas, é você conhecer a Deus, através de tudo aquilo que você pode fazer. Isso sim, é você estar sendo um pouquinho menos louco, um pouquinho mais sábio. Mas por que Paulo ele fala isso para o povo? Por que Paulo fala isso diretamente para o povo de Corinto? É muito claro quando a gente entra no contexto, e eu vou levar você para lá, mas fique com o versículo em mente, porque é necessário que a gente entenda que sem Deus, até mesmo o nosso conhecimento, até mesmo a nossa sabedoria, ela não serve de nada. Vamos para o início do capítulo comigo? Lá no versículo 1 nós lemos assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Uma coisa interessante para que a gente entenda esses próximos versículos é que a palavra carnal aqui não significa que a pessoa ela não tem o espírito, né? Para Paulo, a palavra carnal não significava alguém não espiritual, mas significava alguém que era uma criança ou um bebê em Cristo. Ele mesmo diz que ele não pode dar alimento sólido, apenas o leite. Para quê? Para que eles tenham esse nutriente necessário naquele momento. Porque se for um alimento sólido, se for um alimento sólido, a criança pode engasgar. E não é isso que Paulo está tentando fazer aqui. Mas Paulo tem que falar para eles que eles não estão em maturidade espiritual. Uma maturidade que a gente atinge quando nós temos ali por volta ali dos nossos 20 anos, talvez 30 anos. Hoje em dia as pessoas estão amadurecendo um pouco mais devagar, né? Uma consequência talvez da globalização que sempre coloca que a juventude tem que ser exacerbada e tudo mais, enfim. Mas nesse momento nós vemos Paulo dizendo: vocês ainda não estão maduros o suficiente para que eu fale a vocês como maduros. Por isso eu preciso falar a vocês como crianças. E o que Paulo tem para falar para eles? No versículo 3 até o versículo 9 nós entendemos: Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Vamos parar aqui. Aqui a gente vê essa grande racionalização dentro do povo de Corinto. Aqui a gente vê o povo de Corinto dando uma de sábio. É ou não?
Olha os versículos seguintes. De modo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o conhecimento. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Aqui fica o grande alerta de Paulo a eles. Veja como você está edificando. Veja o que está acontecendo com a igreja. O que estava acontecendo naquele momento? Eles estavam usando uma lógica muito simples. Eu fui discipulado por alguém, logo a verdade está com essa pessoa que me discipulou. É ou não é assim? Com a maioria de nós. Não, foi o pastor que me levou para a igreja. Pronto, o que o pastor falar, eu aceito. Ah, mas e o irmão, o ancião, que está dizendo que tem aquele grupo ali, tem uma panelinha que está se formando, que isso... Não, o ancião não. Eu nem conheço ele direito, por que eu vou ouvir ele? Não, eu fui evangelizado pelo pastor. Foi o evangelista, foi o missionário, foi o ancião, mas foi essa pessoa, eu vou ficar com essa pessoa. A gente tem essa necessidade de se vincular a pessoas que nos procuraram, a pessoas que nos aceitaram. Isso é natural, normal do ser humano. Mas dentro de uma instituição espiritual, dentro de uma instituição divina, as coisas não funcionam assim. E aqui Paulo está dizendo, eu não sou ninguém. Apolo também não é ninguém. Então, essa discussão lógica, racional, sábia de vocês, ela não tem nada a ver, ela é pó. Ela não deveria nem existir. Por quê? Porque eu plantei, Apolo regou. Mas quem faz crescer, ou seja, quem mantém vocês, não sou eu nem Apolo. Quem mantém vocês é o Espírito Santo de Deus. Então, toda essa racionalização, todo aquele povo, todos aqueles sábios de Coríntios, naquele momento, pensaram, peraí, então, se não é Paulo, nem Apolo, beleza, então, não, a gente está entendendo. Então, a gente vai fazer o quê? Ah, é Deus, mas Deus não está entre nós. Jesus já foi lá para cima. Ele já ergueu, já subiu. Acontece que quando Jesus ele sobe aos céus, ele deixa uma coisa. Cristo nessa terra estava pavimentando, assentando todas as bases para que a igreja pudesse continuar. É por isso que Cristo é chamado de quê? Pedra de esquina, a pedra angular. Por quê? Porque Ele é a base de tudo. Isso está lá em Efésios, mas também está aqui. Não nessas palavras, mas continue lendo comigo, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto. E qual é o fundamento que foi posto? Jesus Cristo. Aqui está um grande problema. Um dos problemas que assolaria a igreja pelos próximos anos e que assola a nossa hoje também. Às vezes, nós trocamos nosso fundamento. Na maioria das vezes. Por quê? Porque o fundamento a gente não consegue ver e o ser humano é muito visual. Aquilo que a gente não consegue ver é difícil confiar. É por isso que é tão difícil. E é normal. Não fique pensando que a sua falta, a você indagar a Deus ou duvidar de alguma coisa, não fique achando que você está em pecado. Não, é normal. Faz parte da nossa natureza caída. Nós não conseguimos, nós temos que lutar contra, mas nós não conseguimos confiar naquilo que a gente não vê. É difícil. Você vê o fundamento da igreja? Vocês que já vieram à igreja, quem está aqui na igreja agora, e você que já veio até aqui à igreja, vocês veem o fundamento aqui? Tem uma Bíblia enterrada aqui embaixo, vocês sabiam? Tem uma Bíblia enterrada embaixo dessa igreja. Você vê ela? Não vê. Mas tem uma Bíblia enterrada aqui. E aí? Não, eu só vou saber se eu ver. Eu só vou confiar se eu ver. Nós somos assim.
infelizmente. E era exatamente isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. E isso também acontece na nossa igreja hoje. Não, o pastor eu estou conseguindo ver. O ancião eu consigo ver. Mas e Deus? Aonde é que eu vejo Ele? Onde é que Ele está? Ele está lá embaixo. É Ele quem mantém você. Ele é o seu fundamento. Não precisa você ver. Basta você confiar. E o que Paulo fala em seguida tem muito a ver com isso. No versículo 12 ele diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Todo mundo aqui sabe muito bem o que é fogo na Bíblia. Fogo é provação, fogo é dificuldade. Agora, vamos lá. Vamos pegar a parte mais frágil de tudo aquilo que Paulo falou. Ele fala ouro, prata, pedras preciosas, mas ele fala madeira, feno, palha. Imagina que essa igreja, só imaginem aqui comigo. Imagina que essa igreja é fundada em palha. O que acontece se pegar fogo? Cai na hora. Cai na hora. Se pegar fogo em uma coluna só, todo o resto na hora cai. Aqui é concreto. Pegou fogo? Beleza. Queimou aqui os bancos. Queimou algumas coisas ali da sonoplastia. Isso dá para reparar? Dá. A nave continua. É só fazer uma pintura, tal, tranquilo. Agora, e se fosse palha? E se fosse feno? E se fosse madeira? Aí o trabalho ia ser bem maior. O que Paulo está demonstrando aqui é que qualquer outro fundamento que não seja a pessoa de Cristo, qualquer outro fundamento que não seja a palavra de Deus viva, vai ruir. Pode ser ouro, pode ser prata, pode ser as pedras mais preciosas, as mais caras do mundo. Se não for Cristo, vai cair. E Paulo não está falando disso em questões físicas, literais. E também não está falando disso apenas em questões eclesiásticas. Ou seja, a igreja como um todo. A gente bem sabe, nós somos igreja. Cada pessoa junta forma o quê? A igreja de Deus. Todo mundo sabe disso. Mas se essa igreja está fundada em outra coisa, ela vai ruir. E não apenas está falando dessa igreja como um todo, mas ele também está falando de cada um. Não sou eu que estou dizendo. Ele fala isso. No versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Cristo, Ele é o fundamento da igreja como um todo? Sim, Ele é. Paulo deixou isso bem claro aqui também. Mas Paulo também está dizendo que você é um santuário. Claro que não é a nível eclesiástico. Você sozinho não pode ser uma igreja conforme os ditames da Bíblia. A igreja, ela é o quê? Ela é múltiplas pessoas. É a unidade na diversidade. Essa é a igreja de Deus. Mas você é um santuáriozinho, nesse sentido. E esse mesmo fundamento da igreja de todos deve ser o fundamento da igreja cada. Ou seja, o seu fundamento como indivíduo. Se Cristo não é o seu fundamento como indivíduo, você nunca vai se sentir bem no todo. Se Cristo não é o seu fundamento, não está no seu coração, não habita em você, não é a sua base, o seu fundamento, você, como indivíduo, vai cair. E isso pode levar os outros indivíduos a caírem também. Você acha que o problema da igreja de Corinto começou com todo mundo junto, todo mundo teve uma epifania, e a partir de um momento, a ala esquerda da igreja de Corinto começou a pensar, do nada todo mundo teve o mesmo pensamento, somos de Apolo. Não. Começou com quem? Começou com um.
sempre começa com um. Não existe revolução que comece no coletivo. É sempre uma. E depois duas, e depois três, e quatro, e cinco, e assim por diante. Sempre começa no indivíduo. Sempre começa em uma pessoa que não tem o fundamento Cristo, mas tem qualquer outro tipo de fundamento. E aí depois ele vai dizer: ninguém. Ele não está falando agora da igreja. Ele falou para a igreja já. Do versículo 10 até o versículo 15, ele fala para todos. Para a igreja de Corinto. Agora, do versículo 18 ao 20, ele dá uma pincelada em cada ser, cada pessoa, especialmente naqueles fomentadores da igreja de Corinto. Nenhum de vocês pense ser sábio o suficiente para fazer o quê? Para ficar colocando regras, para ficar colocando um outro fundamento, outras colunas, outro baluarte, que não seja a pessoa de Cristo. Nenhum de vocês tem essa autoridade. Nenhum. E ele conclui, dizendo, portanto, versículo 21, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Olha que fantástico a conclusão que Paulo chega. Paulo, ele passa o capítulo todo dizendo, eu não sou nada, Apolo não é nada, nós não somos nada. E no final do capítulo ele diz, é tudo de vocês, tudo já foi dado a vocês, tudo está com vocês. Por quê? Porque quem está com vocês é maior, é tudo. Quem está com vocês é Cristo, e Ele é de vocês, Ele é vosso. Ou seja, não precisa você ficar dizendo que você tem que estar com o pastor X ou com o pastor Y. Não precisa você ficar dizendo que tem que estar com o grupo tal dentro da igreja. Não, eu acho que eu me encaixo melhor aqui. Não, eu acho que esse grupo tem mais razão. Não precisa você ficar dizendo nada disso, porque isso é glória nos homens. Não precisa você ficar dizendo, eu tenho que me encaixar aqui, eu tenho que me juntar com esse, eu tenho que me juntar com aquele. Porque é assim que a gente é. A gente vem, entra na igreja, é batizado e fica aqui pensando, onde é que eu vou me encaixar? Onde é que eu vou estar? Aonde eu vou servir? Será que vai ser? Calma, tudo já é seu. Cristo é seu, nesse sentido. Não é que você detém os direitos sobre Cristo, né? Direitos autorais sobre Cristo. Não é isso. Mas Cristo, Ele se doou por cada um de nós. Ele se doou por cada um de nós, tudo. E agora tudo, porque tudo veio dEle e tudo volta para Ele. Porque nele estão todas as coisas. Ele é quem mantém tudo. Por isso, não se preocupe. Não precisa você dizer que é de Paulo, que é de Apolo. Não precisa dizer que o pastor que batizou você é o pastor que detém toda a verdade. Não precisa. O único fundamento da igreja e do seu coração deve ser Cristo. Esse é o fundamento real. É Ele que deve fazer parte do centro. É Ele que deve fazer parte do fundamento. É Ele que deve fazer parte do topo. Cristo deve ser tudo. Por quê? Porque tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Descansa teu coração. A igreja, descansa o coração. Não fique pensando demais. Algumas pessoas são mais inteligentes que as outras, com certeza.
Isso é fato. Tem pessoas que têm um crânio enorme, elevado, sabem de todos os tipos de coisas, são sábios aos nossos olhos. Mas até mesmo esses grandes sábios estão debaixo da grande sabedoria de Deus. Então descansa, porque Deus está cuidando de tudo. Deus cuida de você. Deixa Ele entrar no seu coração. Deus cuida da igreja. Deixa Ele fazer parte do fundamento. Embora não vejamos, embora não saibamos, embora a gente não enxergue a pessoa de Deus, tem como conhecê-lo. Há muitas formas de você conhecer aquilo que você não enxerga. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, já deixou a melhor forma de todas. Essa daqui. Mas eu não consigo vê-lo. Mas eu não consigo enxergar. Não há como. Paulo mesmo fala que até mesmo na própria natureza você consegue enxergar a Deus. Ele não precisa aparecer de forma corpórea. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas, inclusive você. Então descansa. Não precisa você dizer, estar atrelado com uma coisa porque você tem essa necessidade. Deus já está com você. Deus já está querendo fazer parte da tua vida e da vida dessa igreja aqui. E está na hora de deixarmos. Todos os dias, essa deve ser a nossa oração. Esse deve ser o nosso compromisso. Senhor, viva Tu em mim e não mais eu. Que essa seja a Tua igreja central. Não a igreja central do pastor André. A Tua igreja central de Natal. Que seja assim, até o Senhor voltar. Que o nosso coração possa descansar em Ti, como indivíduo e como igreja. Amém? Vamos fazer uma oração para terminar? Convido os irmãos a ficarem em pé. Oremos. Querido Deus, nós sabemos, Pai, que nós gostamos de pensar, gostamos de raciocinar, gostamos de encontrar coerência e lógica nas coisas. Mas às vezes, Pai, essas lógicas, por mais coesas que sejam, elas não nos levam para mais próximo de Ti. Por vezes, pensar demais, Pai, significa nos afastarmos do Teu caminho. Por vezes, a nossa sabedoria, na verdade, é uma loucura. E sabemos disso porque o Senhor deixa bem claro: diante de Ti, todos nós somos loucos. Mas somos loucos porque não entendemos ainda a principal questão de nossas vidas. Quem é o nosso fundamento? Quem está nos mantendo? Quem é aquele que cuida das aves, que veste os lírios, que não deixa nada faltar? Nós sabemos a resposta, Pai, mas às vezes esquecemos. Por isso nós Te pedimos e realizamos mais uma vez esse compromisso contigo. Por favor, não nos deixe esquecer que o Senhor é aquele que nos mantém. O Senhor é o nosso fundamento. Como indivíduos e como igreja Tua, todas as coisas só existem e só subsistem porque o Senhor quis e quer assim. Por isso, acalma o nosso coração. Nos faça entender que, embora pareça que tudo está perdido em nossa vida individual, embora pareça que a igreja não está prosperando, nós somos aqueles que plantam e que regam, mas é o Senhor quem faz crescer. Nós somos aqueles que batalhamos, somos aqueles que estamos no fronte, somos aqueles que estão pensando nas estratégias, mas o Senhor é quem dá o comando.
é o Senhor que nos dirige. Por isso te pedimos, mais uma vez, realize esse comando em nossas vidas e na vida da nossa igreja, Pai. Que possamos ser unidos em Ti, que possamos pensar naquilo que é melhor para a nossa vida espiritual, naquilo que é melhor para a nossa igreja, não apenas porque é o certo a fazer, mas porque o Senhor quer assim. Abençoa-nos, guarda-nos, proteja-nos na nossa volta para casa, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que mensagem maravilhosa, né, irmãos? Eu tenho certeza que, assim como eu, você também foi grandemente edificado. Nós temos aqui alguns pedidos ainda, né? Que chegou depois que nós oramos. Eu vou falar alguns e nós vamos então concluir o culto com oração por esses pedidos e para que Deus venha nos abençoar no decorrer da semana. A Andressa está aqui pedindo oração por ela, pela sua vida espiritual e pela família. E a Maria Helena também dando uma boa noite a todos aqui, dizendo que Deus continue nos abençoando e proteja a todos nós em nome de Jesus. Amém. Aqui também o Marcos Brandão dizendo: agradeço as bênçãos e proteção do Pai. Peço oração em favor do sucesso espiritual de cada membro dessa querida igreja. Amém. Verdadeiramente essa igreja só terá sucesso quando o Espírito Santo verdadeiramente habitar em nós, nos guiar e nos orientar, ou seja, quando nos submetermos verdadeiramente à guia do Espírito Santo, assim então prosperaremos. Maria Helena, quero agradecer pela proteção, Deus, pelo cuidado que Ele nos tem proporcionado durante toda a pandemia. Deus continue nos abençoando. Amém. Deus seja louvado por isso. A Maria Helena pede oração pelos enfermos. O Marcos Brandão aqui dizendo que agradece, bênção sobre todos. José Carlos dando uma boa noite a todos. A Miriam Araújo também dando aqui uma boa noite. E pedindo reverência bíblica aqui também, meu amigo. Vamos lá. Aqui também tem o Joaquim Neto dando uma boa noite. Boa noite, Marcos. Sempre bom contar com a participação. Tá certo. Ele está respondendo aqui a uma pergunta que ele fez anteriormente sobre cadê a TT, cadê Leonel, cadê todo mundo. Está no sábado aqui, é só vir para a igreja que você vai encontrar todo mundo aqui. E tem mais alguns irmãos aqui, todos dando boa noite, pedindo oração pela família, pedindo oração pela vida espiritual, e que assim seja. Amados, terminou o nosso culto, e eu aguardo vocês nesse próximo sábado. Estaremos aqui a partir das 9 horas com a Escola Sabatina. Esperamos você. Lembre-se, estamos tomando todos os cuidados, mesmo grande parte da igreja já ter sido vacinada, ainda assim estamos tomando todo o cuidado. Então, venha participar do culto conosco presencialmente, tá bom? Feche seus olhos, vocês que estão aqui presentes, vocês que estão em casa. Façamos então uma oração pelos outros pedidos e para que Deus então nos leve em segurança para casa. Oremos. Pai de amor e misericórdia, obrigado, Senhor, mais uma vez pela vida. Mais alguns pedidos e agradecimentos foram colocados diante de Ti. Que o Senhor, que é grandioso em amor e misericórdia, venha olhar para cada um deles e abençoar e abrir janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas. Pai, nos leve em segurança para casa, guarda-nos, nos livra de todo o mal que está lá fora. Que no decorrer da semana o Senhor nos ajude pelo poder do Teu Espírito a fazer a Tua vontade, a andar como o Senhor quer que nós andemos, falar e viver de acordo com a Tua vontade, para que tudo em nós seja para a honra e glória do Teu nome. Guarda-nos ao sair e ao voltar. É o que nós Te pedimos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Um abraço. Dos caminhos a seguir,
dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, por ciladas ao redor ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus.